Muita gente diz que o Brasil foi colonizado pelo Pedro Álvares Cabral. Isto há muito tempo atrás. Mas os brasileiros, eles se recusam, eles não afirmam categoricamente que eles foram colonizados pelo Pedro Álvares Cabral. Então, algumas pessoas dizem que o Brasil foi colonizado pelo Pedro Álvares Cabral e os brasileiros dizem que o Brasil não foi colonizado pelo Pedro Álvares Cabral. Será que isso constitui uma verdade? Eu não sei. Se você sabe, deixa ficar no comentário. E se você não sabe, assista ao vídeo até no final que você vai entender se ou não realmente o Brasil foi colonizado ou não foi colonizado pelo Pedro Álvares Cabral. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Aqui quem fala é Samuel Francisco diretamente do Moçambique. Hoje vamos fazer um react da história do Brasil. Como é que o Pedro Álvares Cabral chegou em Brasília? Por que ele foi em Brasília? Quando ele chegou em Brasília, qual era o intuito dele em Brasília? Quem ele encontrou em Brasília? Será que ele encontrou pessoas em Brasília? Será? Eu também não sei. Então vamos fazer esse react e assista esse vídeo até no final que você vai ficar de queixo caído só de saber o que realmente aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, não sei como é que ele foi parar no Brasil. Então vamos assistir junto esse vídeo, vamos fazer junto esse react e no final do vídeo vocês vão tirar as vossas conclusões depois de entender o vídeo. Se realmente o Brasil foi colonizado pelo Pedro Álvares Cabral ou não foi colonizado pelo Pedro Álvares Cabral. Eu não sei, não entendo isso. Então vamos assistir o vídeo até no final. É isso, vamos ver isso, pessoal. A história do Brasil. A história do Brasil começa há muito tempo atrás, quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano. Por aqui, ou por aqui. E acabaram se... Não sabe certo onde eles chegaram. Se é por de cima ou por baixo. Não sabe, mas eles chegaram. Se dividindo em vários grupos. Antes da chegada dos portugueses, o território do Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local... Antes da chegada dos portugueses, o Brasil era habitado pelos povos índios, não é? Era os índios que habitavam lá em Brasília. Então, vamos ver. Local de Ilha de Vera Cruz. Porém, depois de algum tempo, passa a chamar o local... Pera aí. Como é que alguém vai chegar numa região que não é dela e atribuir um nome para aquele determinado lugar? Será que o Brasil, antes do Pedro Álvares chegar, não tinha um nome? Será? Eu também não sei. E o Pedro Álvares Cabral, será que chegou sozinho? Claro que não, né? Acho que chegou com sua tripulação por aí em diante. E os índios, eles só... acho que praticavam só a caça, não é? A caça e a pesca. Acho eu. Se estiver errado, deixa ficar no comentário, pessoal. De Terra de Santa Cruz. No entanto, algumas pessoas podem dizer que ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade. Algumas pessoas dizem que Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro a chegar em Brasília. Quem será que foi a primeira pessoa a chegar em Brasília? Se algumas pessoas dizem que não foi Pedro Álvares Cabral, vamos ver no vídeo, pessoal. Cidade de Porto Seguro, e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de índios, e já foram catequizando e fazendo negócio com eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso pau-brasil, que era muito apreciado na Europa. Apesar de ter descoberto o Brasil... O que é isso, gente, pau-brasil? Será que era pau? Esse pau mesmo que eu estou pensando, pau-bambu? Aquele bambu ali que a gente usa para construir ou algo do gênero. Será que? Não sei. Brasil em 1500, os portugueses começaram a colonizar, ou seja, viver... Quer dizer que os portugueses descobriram o Brasil há 1500 anos atrás, não é? Então, isso quer dizer que o Brasil, antes dos portugueses terem conhecido o Brasil, ou antes dos portugueses terem descoberto o Brasil não era Brasil, ou o Brasil ainda era o Brasil? Não sei para dizer, mas talvez seja isso. E se mudar para o Brasil somente em 1530. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas terras. Tipo um pequeno território dos países? Não, o mundo inteiro. Então fizeram um tratado. Na América, isso... Os portugueses, eles queriam dominar o mundo inteiro antigamente. Uau, gente, isso é muito bizarro, gente. Desculpa, mas isso é muito bizarro, não é? Mas é a história. Afinal, ainda bem que isto terminou, não é? Isso foi crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem, então veio o Estado do Brasil e posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a plantação da cana-de-açúcar,
Porém, alguém precisava trabalhar nas plantações. Então começa a vir os primeiros africanos. Não é? E também onde eu moro também tem uma plantação enorme de cana-de-açúcar. Se vocês estiverem interessados em saber, já deixei o vídeo ali, já fiz um vídeo. Se vocês estiverem interessados em saber de perto, é só deixar ficar no comentário nesse vídeo agora. E eu irei lá mesmo na plantação mostrar para vocês. Para serem escravos e trabalharem nos campos de açúcar. Durante o século XVI, os franceses tentaram... Claro, nem nós, africanos, parece que nós africanos trabalhamos bastante. Não estamos preguiça de trabalhar, porque isto está no nosso DNA, está no nosso sangue, desde muito nós trabalhamos, trabalhos fortes, mesmo pesados, desde muito. Não tem como. Tentaram pegar o rio, aconteceu algumas revoltas dos índios contra os portugueses e alguns desentendimentos entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica, pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha, e isso foi até 1640. Isso meio que anulava o Tratado de Tordesilhas. Então os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes, que foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Os holandeses... Quem são os bandeirantes? O que faziam os bandeirantes? Eu também não sei. Se você sabe, deixa no comentário. E se você não sabe, chegou até aqui, vamos deixar o vídeo no final, porque esse vídeo está muito interessante, gente. Uau. Os holandeses invadiram o Nordeste e ficaram lá por um tempo. Depois foram expulsos pelos portugueses, que já haviam se separado da Espanha. E isso gera a crise do açúcar, já que os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no final do século XVII, acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais. E começa assim o ciclo do ouro. Durante o século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís. Não, o nome de Minas Gerais, porque lá há muita mineração, não é? Há muita mineração, por essa razão do nome. Não sei. Se é, deixa eu ficar no comentário. Se não é também, deixa eu ficar no comentário, pessoal. No Maranhão, mais revoltas dos índios e de outras pessoas da população, e vários outros acontecimentos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes, e logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha muito ouro, e a coroa portuguesa queria seus 20%, ou então era a derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece assim a Inconfidência Mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes. O século XVIII foi muito agitado no Brasil. Várias revoltas, conspirações, desentendimentos com os índios, sabe? Tiradentes, por essa razão, o feriado Tiradentes. Eu pensei que em Brasília existia o feriado Tiradentes porque era o dia em que muita gente ia tirar dente, não é? Então, por essa razão, considerou-se aquele dia ali como um feriado, porque um dia que as pessoas decidiram tirar dente. Mas não, o Tiradentes existiu mesmo, foi um ser humano igual a nós. Uau! Sabe, de sempre. O século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana Francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala: e se eu não quiser? Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles. Vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram abertas ali. A arquitetura começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, etc. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos.
Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito neles. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil e exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Uau, gente, a história do Brasil é muito longa mesmo. E tem bastante coisa mesmo para a gente saber acerca do Brasil. Uau, e é tão emocionante a gente saber disso, que o Brasil, antes de ser o Brasil que é hoje, houve muita briga pela terra, não é? Pela terra brasileira. Muita gente não é, queria a terra brasileira por causa dos seus recursos minerais, não é? Então, é literalmente muito bizarro isso que aconteceu, não é? Mas o Brasil hoje é literalmente muito maravilhoso. Colônia de Portugal. Porém, os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então, ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente independente. Apesar de dizermos que a independência do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência em várias das províncias do país e nos mares, até que Portugal reconheceu a independência do Brasil na condição de pagarmos uma indenização a eles. Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência, como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, e convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três. E isso em partes gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do Nordeste. O movimento falha, porém a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Para manter o Império unido, Dom Pedro faz uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I, ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal. Então Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como imperador do Brasil. Mas obviamente Pedro II não poderia governar ainda. Então nesta época... Uau, ele deixou alguém de 5 anos, somente 5 anos, como imperador do Brasil. 5 anos, gente, qual é a decisão que ele poderia tomar na época? Talvez se ele tivesse algum sucessor, né, que tomasse a decisão por conta dele, né, para ele, né? Porque 5 anos somente, gente. 5 anos, eu acho que ainda está cheirando leite, né? Na época, o Brasil é governado por várias regências. Durante o período de regência, mais revoluções e movimentos surgem, além da Guerra dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito, já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois, em 1845. Em 1840, Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. Neste período, o café já era o principal produto produzido no Brasil. Sua economia se estabilizou e cresceu bastante. Durante esse período foram criadas também grandes linhas ferroviárias e, como é de costume, aconteceu várias coisas. Porém, a mais marcante delas foi a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul. E depois de mais de 5 anos de guerra, o Brasil e seus aliados acabam ganhando. Porém, essa guerra deixou o Brasil em uma situação não muito boa. O exército se sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea, lei essa que liberava os escravos. Porém, muitos donos de escravos não ficaram muito felizes com isso. Eles queriam ser indenizados pelo governo e ficaram contra o Império também. Com o fim da escravidão, começou também um período de grande imigração para o Brasil, já que o Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889 acontece o golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil. Ato também conhecido como Proclamação da República. Meu irmão antigamente dizia que o golpe de Estado era tipo, basta você pegar o presidente, tu estiver a cumprimentar o presidente, né? Então tu fazer sacoalhar a sua mão. Assim, é o golpe de Estado. Tu a cumprimentar o presidente, então tu fazer isso.
calcular muito rápido possível com o presidente. Então, literalmente, tu hipoteticamente estaria a dar o golpe de Estado ao presidente. Ele afirmava, mesmo contradição, like, isto é golpe de Estado. Muito bizarro. Nossa primeira bandeira republicana, bem original por sinal. Porém, ela foi usada por apenas 4 dias, até ser substituída pela versão que conhecemos. O período republicano é dividido em basicamente 5. República Velha. Os primeiros anos da República foram bem instáveis. O Brasil passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil, e sem muito apoio popular, houve alguns conflitos. Os primeiros anos foram de um governo militar até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara independência da Bolívia e se junta ao Brasil, além de outros conflitos. O Brasil também fez uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A época entre 1889 e 1930 foi conhecido como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30 acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. E quem ganhou? Ah, essa eu sei, foi o Getúlio Vargas, claro. Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder e mais um golpe de estado, Júlio Prestes nem chegou ao poder e quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas, dando assim fim na República Velha e início à Era Vargas, que duraria 15 anos. Lembrando que apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é considerado um ditador a partir de 1937. Aconteceram várias coisas na Era Vargas. Ele criou vários direitos trabalhistas durante esta época, muitos deles ainda estão em vigor até hoje. Queimou o café, fez alguns tratados com os Estados Unidos para ajudar na indústria brasileira e foi no governo. Saber a história do Brasil, se vocês gostaram de ver um africano, um moçambicano a reagir, a fazer o react da história do Brasil, a gente fala no comentário que eu irei terminar esse react, gente, porque o vídeo vai ficar muito longo e vai dar aquela preguiça de assistir. Então, pelo menos deu para entender como é que é a história do Brasil, como é que o Pedro Álvares Cabral chegou em Brasília, porque que o Brasil tem muitas bandeiras, porque no Brasil existe muitas bandeiras. Então, se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixa ficar o like, deixa ficar o comentário para que o canal possa crescer, não é? Então, é isso, eu chamo o Francisco Lampião, sejam todos bem-vindos ao meu canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Então, é nós, Brasil, estamos juntos. É Brasil. Bom, Moçambique é um lugar extremamente lindo. Lá tem várias praias paradisíacas de águas bem cristalinas. Mas, meu amigo, Moçambique é um lugar que você tem que ter muito cuidado, porque só pra tu ver, lá tem uma K-47 bem na bandeira do país, cara. E tem uma enxada e uma bíblia. É, mano. É, Moçambique aí, ó, massa, né? Os caras gostam de capinar, de dar tiro e ler a bíblia.